de língua portuguesa, oração e período. No livro de vocês é a página 50 do livro de língua portuguesa. Os primeiros questionamentos será: o que é uma oração? Uma oração é uma breve introdução, verbo ou locução verbal. Aí tem aqui. É uma frase que possui verbo, locução verbal. A frase, o que você faz pelo planeta? O verbo apresenta. Qual é o verbo da frase? O que você faz pelo planeta? O verbo é faz. O verbo é todo aquele que faz a ação. A oração somente uma forma verbal. Uma oração a oração contém somente uma forma verbal. Exemplo: o menino chegou apressado. Aí, quando se tem duas ou mais formas verbais que constituem-se uma locução verbal. Observação: a locução verbal é formada por dois ou mais verbos com o valor de um verbo só. Como é isso, professora? A locução pode ter dois verbos, seria a locução verbal, mas um verbo é o principal. Para haver o outro, para se ter dois verbos, um faz ligação ao outro. Um é o complemento. Exemplo: poderiam ter vindo mais rápido. Poderia, pode ter vindo, de vir. É um ligando o outro, um faz a ligação ao outro, tá? A locução verbal, poderiam. O verbo auxiliar é ter vindo. E o verbo principal. Não, o verbo auxiliar, a locução verbal, poderia, ter é o verbo auxiliar, que ele liga um verbo ao outro, e o verbo principal. Outro exemplo: vou comprar. Vou comprar. Qual é o auxiliar? É o vou. Porque você vai fazer o quê? Está esperando uma outra ação. Então, comprar é o verbo principal. Quando eu pedir para vocês me dizerem qual é o verbo auxiliar, qual é o verbo principal, aí vocês vão ter que saber identificar. Um dá complemento ao outro. Aí, outro exemplo: estou estudando. Vocês estão fazendo o quê? Se vocês dissessem estou, só estou, ninguém entendeu. Estudando também ninguém entendeu. Então, vocês juntando a locução verbal, estou estudando. Estou, ele é o auxiliar. Ele está auxiliando a palavra estudando, que é o verbo principal da oração. Aí vamos para o período. É um enunciado formado por uma oração. É o período simples. Aí vamos chegar aos tipos de período. Também temos as orações, os tipos de orações. Vou passar bem superficial para vocês, porque agora não tem a necessidade de ser tão avançado. O período é formado por uma oração. Período simples, o período, né? É um enunciado formado por uma oração, período simples. Ou mais oração, seria o período composto. Uma oração, período simples. Duas ou mais, período composto. Ou seja, uma frase organizada em orações. O período pode ser simples e composto. O simples, quando é formado por uma só oração. Exemplo: as estradas estavam cheias no feriado. Nesse caso, a única oração do período é chamada de oração absoluta. É a única que tem, ela está dando poder a toda a oração. Já composto, quando é formado por duas ou mais orações. Vocês vão saber identificar o período simples,
que é quando as estradas estavam cheias do feriado. O verbo daí estar no estava. Aí vamos para o composto. Quando é formado por duas ou mais orações. Exemplo: Ana colocou o casaco, pegou a bolsa e saiu sem pressa. Então temos o quê? Temos 3. Para ser analisado, o período deve ser dividido em orações. E para identificar uma oração é necessário verificar o verbo que a compõe. Primeira oração, primeiro verbo. Segunda oração, segundo verbo. Exemplo: verbo colocou, primeiro. O verbo pegou, segundo. E o verbo saiu, terceiro. Exemplo: Mariana entrou em casa depois da hora combinada. Levou uma bronca do pai e trancou-se em seu quarto. São 3 orações, pois há 3 verbos no período, que é entrou, levou, trancou-se. É a ação dela, tá? Aí temos a frase apresentada na propaganda, é classificada como um período simples, já que apresenta um verbo. É a primeira frase que eu falei. O que você faz pelo planeta? Qual é o verbo? Faz. Então só há um, então é período simples. Aí vamos para tipos de orações. Espero que até aqui vocês não tenham tido nenhuma dificuldade, mas se houver, vocês podem me chamar depois que estiver vendo o vídeo ou no meio do vídeo. Não entendi isso, vou perguntar. Aí vocês me perguntam, tá bom? Aí tem aqui a oração, aí também vocês precisam, vai haver casos de vai ter verbos transitivos, intransitivos, mas isso é mais pra frente, tá bom? Não há necessidade agora. Vocês vão conhecer os tipos de oração. Existe a oração ordenada e a oração subordinada. Aí tem as orações formadas por período composto podem ser orações coordenadas, orações sem relação de dependência entre si, em paratase, ou orações subordinadas, são orações dependentes entre si que exercem uma função sintática da oração principal. Hiportase, períodos compostos por coordenação ou subordinação, pertencem ao grupo de orações complexas. Estas orações podem ter a presença da conjunção, sendo denominadas, nesse caso, de justaposta ou não, e são denominadas assindéticas. Aí tem uma breve explicação do que é uma oração complexa. A oração complexa que possui conjunção são justapostas, e orações complexas que não possuem são assindéticas. Aí, tipos de orações coordenadas. Sindéticas são aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Uma breve explicação. Aditiva é aquela que dá a ideia de soma, é aquela que tem sempre da somando. Exemplo: Tiago lê e ouve música. Tiago, ele não só lê, ele não só ouve música, ele lê e ouve música. Duas orações. Aí, a adversativa, ela expressa uma ideia de oposição, ela opõe. Tamires lê muito, mas não escreve bem. Tamires lê, mas ela não escreve bem. Ela é boa em uma coisa, mas na outra ela não é. Entendeu? Ela é adversativa, ela mostra uma oposição daquilo que é bom, o que é mal, o que é mal é bom. Segue esse ritmo. Alternativa. Ela expressa
a ideia de alternância ou escolha ou opção. Exemplo, estude ou não vai passar no Enem. Posso mudar para vocês. Estudem ou vocês não vão passar na final. Então quer dizer o quê? Que eu estou dando uma escolha de vocês estudarem para passar ou não estudar e serão reprovados, tá bom? A conclusiva, ela expressa uma conclusão daquilo. Exemplo, o chão está úmido, logo choveu. O chão está úmido porque choveu. Ela concluiu aquela frase, porque o chão está úmido? Porque aconteceu alguma coisa anterior, que foi a chuva. Explicativa. Explicativa, ela tem a ideia de explicar, ela já está dizendo. Gosto de caminhada porque me sinto bem. Então, vou botar uma oração, uma frase. Vocês, sexto ano, vão passar porque estudaram. Essa é a explicação. Por que vocês vão passar? Porque vocês estudaram. Entenderam até aí? Aí temos as orações subordinadas. As orações subordinadas se dividem em orações subordinadas substantivas. Exercem as funções sintáticas dos substantivos. Orações subordinadas adjetivas exercem a função sintática dos adjetivos. Orações subordinadas adverbiais exercem a função sintática do advérbio. Isso eu explico a vocês. Aqui, ó. Orações subordinadas subjetivas podem ser subjetiva, subjetiva direta, subjetiva indireta, predicativas, completivas, nominais e opositivas. Aí, a subjetiva é quando exerce a função do sujeito. Exemplo, é provável que ele chegou ainda hoje. Quem é ele? Uma terceira pessoa, mas ele já está dando o sujeito em si. Isso aqui é só uma pincelada, vocês vão usar mesmo a oração coordenada sindética. Na prova, lá nos testes que vocês vão ter, vai acontecer isso. Vou querer que vocês botem. Existe quantos tipos de oração coordenada sindética? Aí vocês vão dizer 5, professor. Aí vou perguntar quais são. Aí vocês vão dizer aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Deu para entender até aí, né? Os tipos de predicado, tudo foi explicado. Aí uma leve observação. O que são as orações? Oração é a breve introdução, que nela tem verbo ou locução verbal. Verbo é quando tem um, locução é quando há vários, né? Introdução do período. O que é um período? É uma breve introdução. Aí ele pode ser simples, composto, tem uma oração principal, uma oração coordenada e uma subordinada. Vou mandar as fotos para vocês sobre uma atividade extra. Não sei se no livro de vocês tem atividades, mas dê uma olhada aí. Se houver, vocês me mandam as fotos já respondidas, tá? Lembrando, estou todo o horário de manhã e à tarde, à noite, a partir das 9. Já não respondo mais, mas até as 9, de 7h30 até as 9 eu estou disponível para vocês tirarem dúvidas, mesmo que não seja minha aula o dia, mas eu tiro dúvidas, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!